Oi, pessoal, eu sou Thaís Polimene, sou roteirista, produtora e apresentadora de três videocasts, As Minas Gerais, que vocês estão vendo, Profissões da Economia Criativa e Utopia 2222. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho, liso, hoje ele tá preso, tenho franja, tô com um batom rosa, um brinco de metal, de folhagens e uma blusa bem colorida mesmo, assim, tem verde, tem vermelho, tem roxo. E aqui na minha frente estou com a Gênese Andrade, e antes de eu apresentá-la, eu gostaria que ela fizesse a autodescrição dela. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui. Eu sou Gênese Andrade, tenho cabelos castanhos, olhos castanhos também, cabelos longos, cor parda. Estou usando brincos dourados, um vestido azul. Acho que é isso. Perfeita. Seja muito bem-vinda, Gênese. Obrigada. Bom, nessa temporada aqui das Minas Gerais, a gente vai falar sobre a Semana de 22. E não teria como a gente falar sobre a Semana de 22 sem conversar com a Gênese, então a gente ficou muito honrada de você ter aceitado participar aqui, conversar com a gente. E só para avisar, essa temporada é para a gente divulgar o espetáculo Pindorama Modernista, escrito pelo Leonardo Cássio, que está em cartaz no Teatro Eva Hers. Ele foi realizado pelo PROAC, com patrocínio da Coca-Cola FEMSA, Forte Leve, Covabra e Solvem. Então, muito importante aí a gente ter patrocinadores das artes cênicas. E eu vou fazer uma pequena apresentação da Gênese, porque é muita coisa que ela faz. Olha só, a Gênese Andrade, ela é doutora em literatura pela USP e tem pós-doutorado em literatura comparada pela Unicamp. É professora da Fundação Armando Álvares Penteado, né, mais conhecida como FAP. Tradutora e pesquisadora, especialista em modernismo brasileiro, vanguardas latino-americanas, literatura e artes visuais e crítica genética. A Gênese é autora de Pagu Oswald Segal, Vicente do Rego Monteiro e organizadora da correspondência Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Ela também é co-organizadora de Um Diálogo Americano, Modernismo Brasileiro e Vanguarda Uruguaia. E a coordenadora editorial com o Jorge Schwartz, de Manifesto Antropófago e outros textos. Ela é organizadora do livro Modernismos, 1922 a 2022, editado pela Companhia das Letras, e é sobre isso que a gente vai falar, entre outras coisas. Então, olha só quantas coisas. Eu falei tudo certinho, Gênese? Sim, perfeito. Agradeço muito ao Leonardo e à Thaís o convite para falar sobre modernismos e outras coisas com vocês. Sim, antes da gente começar, então, a falar sobre modernismo, o que é crítica genética, que eu nunca tinha ouvido falar? Bom, a crítica genética é o estudo do processo de criação, no meu caso, de criação literária, né, mas pode envolver também a criação artística. Então, é o trabalho com manuscritos de escritores, com edições, né, se pode fazer a edição crítico-genética, trabalhando com edições publicadas em vida do autor, né, e eu fiz esse trabalho em torno da obra do Oswald de Andrade, né, para estudar como ele concebe os poemas, os primeiros rascunhos, as alterações que ele fez, né, como ele vai reescrevendo até o formato em que o texto é publicado. E como que surgiu essa vontade de estudar o Oswald? Bom, eu sempre gostei muito de pensar os textos em seu processo, né? Então, quando eu fazia graduação, eu fui estudar um livro do Otávio Paz, que se chama Libertar Barro Palavra, e descobri por acaso que tinha mais de uma edição publicada, uma edição que tinha mais poemas e uma edição que tinha menos poemas, e as duas publicadas em vida dele, uma era de 60, outra era de 68. E aí eu me propus a fazer um projeto de iniciação científica sobre essa diferença entre essas duas edições. E durante a pesquisa eu descobri que não eram só duas edições diferentes, eram 7. Né? Então, o Otávio Paz é um poeta mexicano que este primeiro livro dele foi muito reescrito. Em um primeiro momento ele cortou versos, depois ele cortou poemas inteiros entre uma edição e outra, depois ele resolveu incluir de novo poemas que ele havia excluído, enfim. Eu fiz esse estudo, que acabou sendo o meu mestrado. Né? Na iniciação científica eu trabalhei só com 2 edições, no mestrado eu trabalhei com 7. E quando eu terminei o mestrado, eu fui convidada
para trabalhar com os manuscritos do Oswald de Andrade para a edição crítica da obra dele, coordenada pelo Jorge Schwartz, né? Então, trabalhei com os manuscritos do Oswald de Andrade. Esse livro foi publicado no fim de 2021 pela EDUSP. E, a partir daí, surgiram também oportunidades de trabalhar com outros materiais que também estão vinculados a manuscritos, não necessariamente fazendo edição crítica, né, mas tendo acesso a esses materiais vinculados ao processo de criação. E o que você descobriu aí do Oswald fazendo esse estudo dos manuscritos dele? Bom, eu dei continuidade a um trabalho que havia sido iniciado pela Dileia Zanotto Manfield, da Unesp de Assis, né, e tive oportunidade de consultar os arquivos do Oswald. Na época, a maioria dos papéis estavam com a família, né, com os herdeiros. Hoje, a maioria está no arquivo Oswald de Andrade da Unicamp. Né, e examinando esses papéis, né, acabei encontrando manuscritos que ela não havia encontrado ainda, né, e os materiais que ficaram com a família também acabaram sendo revelados aos poucos, né. Encontrei fotografias, havia fotografias com identificação incorreta, foi possível corrigir essa identificação, né. Tem cartas do Oswald de Andrade, e o Oswald de Andrade teve uma vida bastante agitada, turbulenta, né. Ele teve 7 casamentos, 7 mulheres, com relações mais longas, né, se casou com algumas delas, assim. e o arquivo dele mostra essas relações, né, então tem as Ele escrevia cartas, os sobre isso? bilhetes. Não, bom, em um primeiro momento ele se relacionou com a Daisy e eles frequentavam um espaço que era conhecido como garçonnière, que era um apartamento pequeno que os jovens de famílias mais abastadas tinham para encontros amorosos. Então, nesse lugar havia um diário, né, chamado Perfeito Cozinheiro das Almas deste Mundo, no qual todos que passavam por lá faziam anotações. E os documentos dela, da Daisy, ficaram no arquivo Oswald de Andrade. Então, ela morava no interior de São Paulo, passava temporadas aqui, passava temporadas no interior, e eles trocavam cartas e bilhetes, tem cadernos dela lá também. Ela faleceu de forma trágica, porque ela ficou grávida e o Oswald de Andrade não sabia se o filho era dele, por ciúmes, forçou que ela fizesse um aborto e, em consequência disso, ela acabou falecendo. Gente! É importante mencionar isso, né, que Lógico. Isso aconteceu em 1919, né, então era uma garota muito jovem, muito ousada, que tinha um comportamento que não era padrão na época, né, mesmo hoje ainda causaria talvez escândalo, né, ela frequentava um espaço principalmente masculino, é uma mulher com personalidade muito forte. E esse dado, para a gente hoje, é muito chocante, né, da biografia de um escritor. Mas ficam os registros da história que eles tiveram. Ela tinha saúde frágil, né, então foi consequência disso, mas não só. Ela teve a gripe espanhola, por exemplo. Né, ela teve tuberculose, né, então... O estudo disso, só para terminar, mostra também o retrato de uma época, né? A questão... Super. Durante a pandemia, nós pensamos muito, né, no que foi a gripe espanhola, em 1918. Né? E aí nós temos esse dado, né, dessa jovem que foi vítima da gripe espanhola. O Oswald de Andrade, nas memórias dele, ele fala um pouco também como é que era São Paulo durante esse período, né, o impacto que causou na cidade e essa epidemia, que foi também enorme e causou muitos problemas. E é algo em comum que tem com o centenário da Semana de 22, sim, que a gente estava saindo, entre aspas, né, de uma pandemia, verdade, né? Foi uma coincidência infeliz, digamos, mas que acabou marcando também as comemorações. E você estava comentando sobre a Daisy, o perfil dela é bem parecido com o da Pagô, né? Sim, também. Uma jovem muito ousada que encantava um grupo de intelectuais, né? Era uma pessoa que tinha sensibilidade para as artes, tinha conhecimento, né? E em uma época em que a circulação das mulheres não era como hoje, elas eram muito ousadas por querer frequentar esses ambientes masculinos e dialogar com esses jovens artistas, intelectuais, enfim.
E elas tinham mais ou menos a mesma idade quando se relacionaram com Oswald, né? Então, Oswald, quer dizer, em 19, Oswald tinha 29 anos, e depois, quando ele se relaciona com a Pagou 10 anos depois, né? Ele já era mais velho, mas também interessado em uma jovem normalista. Tipo Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio também. Até 30. Então era um perfil que ele gostava, né? Essas mulheres mais subversivas, assim. É verdade. E ele se relacionou com a Tarsila, né? Sim. E eu descobri há pouquíssimo tempo, assim, foi pesquisando para esse videocast. Eu não sabia que eles tinham tido um relacionamento. Eles casaram, né? Sim, eles foram casados. O Oswald se casou primeiro com essa jovem que morreu, né? A Daisy morreu, que se casou com ela no leito de morte. Uau. E depois ele se relacionou com a Tarsila, se casou com a Tarsila em 26. Depois ele se casou com a Pagou. O casamento com a Daisy foi oficial no leito de morte, acho que com o juiz, algo assim. Teve Guilherme de Almeida como padrinho. O casamento da Tarsila foi uma cerimônia não oficial, porque ela tinha tido um primeiro casamento, e o casamento não tinha sido anulado. Naquela época, acho que era muito difícil, né? Ele chegou a ir a Roma e se encontrar com o Papa para tentar essa anulação, mas não conseguiu. Meu Deus. E depois, o casamento com a Pagou também foi diante de uma igreja, sem padre, porque ela era comunista. Depois ele se relacionou com a Julieta Bárbara, e também tinha um documento que era engraçado, eu não vou me lembrar os termos agora, mas era com separação de bens, algo assim. Nossa. Isso foi em, acho que 34, 36. Depois ele se relacionou com uma pianista, foi um relacionamento breve, e depois, já em 41, 42, ele vai se casar com a Maria Antonieta Dalquimim, né, que é a última esposa com quem ele vai ficar até o falecimento. E no meio de tudo isso, ele tinha muitos amigos, e eu vi, acho que foi em alguma entrevista sua, que ele rompeu, né, com alguns amigos. Ele rompeu com o Mário, com o Paulo Prado. Paulo Prado. Por que que ele tinha esses rompimentos, assim? O Oswald tinha uma personalidade vulcânica, intempestiva, né? Você diz que ele era engraçado, piadista, e ele perdia o amigo, mas não perdia a piada. Né? Então, esses relacionamentos amorosos dele mostram também uma inconstância da personalidade, de perfil, porque eles se relacionam também com mulheres com perfis diferentes, né? E a gente acompanha a obra dele também mudando, né? Muda esteticamente, mudam os interesses, mudam os temas. Em 29, acontece uma coisa que causa um impacto enorme, que é a quebra da Bolsa de Nova York. Então, todos os endinheirados tiveram perdas, né? Inclusive Oswald, Tarsila, Paulo Prado. Né? E o Oswald, que até então tinha uma vida maravilhosa, viajando para a Europa, né? Ele era o único herdeiro de uma família que inicialmente era simples, né? Mas a família do pai dele, o pai dele acabou adquirindo, entrou na política, se envolveu com questões de compras de terrenos, né? E ele era dono de metade de São Paulo, né? Todo o bairro de Pinheiro, Cerqueira César, era do pai dele. Uau. Esses imóveis foram sendo vendidos e ele foi gastando dinheiro. Foi casando. Em 29, então, a perda financeira foi enorme. E os relacionamentos mudaram, e principalmente quando ele começa a pensar, a discutir a questão da antropofagia, na segunda fase da revista de antropofagia, né, a primeira fase começa em 28, a segunda começa em 29, né, a revista se direciona para um perfil agressivo. Então, ele rompe com Alcântara Machado, que tinha estado na primeira fase,
Na revista se publica uma crítica violenta ao livro do Paulo Prado, Retrato do Brasil. O Paulo Prado acha que é escrita por ele, porque é publicada com pseudônimo, mas não é escrita por ele, né? Tem um bilhete no arquivo dele. É um rascunho de um bilhete que se supõe que ele mandou para o Paulo Prado, se justificando, dizendo que o artigo não era dele, né? E querendo se reconciliar com Paulo Prado não quis, porque mesmo que o artigo não fosse dele, ele foi conivente com a publicação. E o artigo foi publicado quando o Paulo Prado estava indo viajar. Né? Foi uma coisa meio traiçoeira, né? Uma crítica muito dura ao livro Retrato do Brasil. E nessa segunda fase da revista de antropofagia tinha muitas piadas e gracinhas sobre a sexualidade do Mário de Andrade. Ai, Então, gente. tudo indica que isso foi o estopim para que o Mário rompesse com ele. O Mário também nunca quis se reconciliar. Que triste. E nesse momento também, o Raul Bopp apresentou a Pagu para o casal Oswaldo e Tarsila. Né? Eles se encantaram com ela e o Oswaldo se apaixonou, traiu a Tarsila com o Pagu, depois se separou e eles se casaram. Né? Então, foi um momento assim de vários rompimentos. Deus, Né? muita vinculados coisa. a questões diferentes, mas acabou Relacionamento acontecendo amoroso, ao mesmo amizade, tempo. financeiro, tudo aconteceu em 29. Exatamente. Tem que ver aí uma Exatamente. pastral. Nossa, eu achei que estava acontecendo nas revoluções. Quer dizer, mas não só ele, né? Sim. Houve outros rompimentos também. Você comentou sobre a revista Antropofagia. É a Claxon? Não, é a revista de antropofagia isso o que a história está relacionada também com o casal Tarsila e Oswaldo. Né? A Tarsila pintou o quadro Abaporu em janeiro de 28 para dar de presente para o Oswaldo, no aniversário dele, que é no dia 11 de janeiro. E ele ficou encantado com o quadro, né? Diz a lenda que ele chamou o Raul Bopp para ver o quadro e eles começaram a pensar na questão do vínculo do homem com a terra, pensar no primitivismo, na questão indígena, chamaram o quadro de Abaporu, né, que se chama Homem que Come Gente, isso em língua tupi, né, Abaporu em língua tupi, Homem que Come Gente, e que tiveram a ideia de criar um movimento. Né, e aí o Oswaldo escreveu o Manifesto Antropófago e criou a revista de antropofagia, né, onde foi publicado no primeiro número o manifesto e o esboço do quadro, né, um desenho. E aí, então, começa uma reflexão sobre a antropofagia. Né? Na primeira fase, todo ano de 28, ela era uma revista pequena que circulava individualmente. E na segunda fase, em 29, ela começa a ser uma folha encartada no Diário de São Paulo. Né? Era só uma folha mesmo. É engraçado falar em revista porque era uma folha única, uma folha de jornal, dobrada. Então, as reflexões do Oswaldo de Andrade sobre a antropofagia começam aí. Né? E ele vai manter isso a vida toda. Nos anos 40, ele volta a essas reflexões. Isso acaba sendo muito original, tem desdobramentos na pintura da Tarsila, que origina tudo isso. Né? E a antropofagia vai ser revisitada nos anos 60, né, pelo Zé Celso, quando faz a montagem do Rei da Vela. Né? Isso repercute também na música, na Tropicália, no cinema do Glauber Rocha. E se fala também da relação do Flávio de Carvalho com a antropofagia, que começa também no fim de 29. Né? O Flávio de Carvalho vai ser próximo do Oswaldo e vai colaborar no jornal O Homem do Povo, que o Oswaldo de Andrade fundou junto com a Pagu, que circula em 31. Então, se a gente for pensar na circulação da arte brasileira fora do Brasil, a antropofagia é uma das coisas que mais circula. Né? Não só essa produção de 29, mas também essa produção dos anos 60. Eu lembro que quando eu estudei a semana de 22, eu adorei, né? E aí a gente ficou sabendo sobre o Manifesto Antropófago, mas eu nunca li, eu fiquei com muita vontade de ler depois que eu vi suas entrevistas, li sobre você, porque é muito completo, né? Porque o que a gente sabe é mais ou menos assim, a gente pegar as culturas estrangeiras, absorver e criar nossa própria cultura, né?
É mais ou menos isso? Explica um pouquinho o que que é. E qual que é o certo? Antropófago ou antropofágico? Porque tem essas duas nomenclaturas, né? Em alguns lugares. Na internet, tá os dois. Qual que é o certo? Conta pra Bom, o gente. manifesto se chama Manifesto Antropófago. Então, o pessoal tá errando. E o nome do movimento acabou sendo antropofagia. E se fala movimento antropofágico. Então, as pessoas acabam misturando tudo. Misturando tudo. Olha que bom, agora a gente já sabe. O que E é. a ideia do Oswald de Andrade era pensar a mestiçagem, né? Pensar que o Brasil é formado pelo encontro das culturas, né? Naquele momento não se via o diálogo da cultura europeia com a indígena e com a africana como algo destrutivo, como se vê hoje, né? Que hoje se sabe que houve a mistura, mas houve também conflitos, houve uma devastação dos territórios, houve uma série de coisas. Não foi um encontro amigável, digamos. Né? Mas o que o Oswald propõe em 28, né, é que se veja esse diálogo entre as culturas e que se olhe o outro, né, e que se pense a cultura brasileira em um diálogo com a cultura europeia, mas não de uma forma subordinada, né, vendo também a contribuição da cultura europeia à cultura brasileira e a contribuição dessas culturas originárias, locais, né, também para o desenvolvimento da cultura europeia. Uhum. E a ideia da antropofagia, né, se a gente for pensar no ritual de devoração, né, não era o canibalismo, não era devorar qualquer coisa. Né? O índio que era derrotado e que era, digamos, sacrificado no ritual, era o herói, né? Era o mais corajoso, era o mais forte. Então, a ideia da antropofagia é essa devoração, não é indiscriminada, é do melhor, Tá, né? Que perfeito. vai, de alguma maneira, ter continuidade nesse ato de devoração. Né? Então, isso é dito no manifesto. Agora, a linguagem do manifesto é complexa, porque ela é sintética e traz várias referências. Né? Tem até Então, Freud, né? sim, ele leu Freud com certa antecipação, né? E traz essa questão do Freud e vários outros teóricos também, né? Que naquele momento nem eram tão conhecidos e vão ser conhecidos ao longo do tempo. O Benedito Nunes fez notas ao Manifesto Antropófago. Então, a versão do manifesto que foi publicada na obra incompleta do Oswald de Andrade, coordenada pelo Jorge Schwartz, publicada pela EDUSP no fim de 21, que eu mencionei, traz essas notas do Benedito Nunes, que são bastante esclarecedoras. Né? E a Beatriz Azevedo também tem um livro sobre antropofagia, que é uma análise muito minuciosa do manifesto, que se chama Antropofagia Palimpsesto Selvagem, que saiu pela Kozak Naif. Ela vai analisando cada um dos parágrafos, digamos assim, do manifesto, né, porque para um público menos familiarizado com todos esses nomes, com todas essas questões, é difícil compreender. Né? Então, por outro lado, isso mostra também que o Oswald de Andrade tinha um imenso repertório. Né? Tem gente que diz que quer fazer uma oposição entre Mário e Oswald, né? Que quem lia era o Mário, quem era o mais culto era o Mário, e o Oswald improvisava, dizia frases de efeito. Não é verdade, né? O Oswald de Andrade tinha muito repertório, muito conhecimento, e essas coisas aparentemente simples por serem sintéticas, na verdade, não são tão simples assim. Não, é muito difícil escrever o simples. É verdade. Você comentou sobre a Beatriz Azevedo. Ela escreveu também nesse livro, Modernismos, 1922 a 2022, né? Então, vamos para esse livro, que eu estou super curiosa. Como que surgiu essa ideia de organizar? Bom, a ideia desse livro surgiu em 2019, antes da pandemia. Né? A Lili Schwartz, que organizou o Dicionário da República, Dicionário da Escravidão e da Liberdade, sugeriu ao Jorge Schwartz que ele organizasse um dicionário do modernismo. Aí ele, em um primeiro momento, disse que sim, me convidou para organizar com ele, mas em um segundo momento ele disse que não faria,
que se eu quisesse fazer, ele acompanharia, mas ele não queria fazer. E aí, então, nós conversamos e eu propus que a gente organizasse um livro sobre os modernismos, né, mas não como dicionário, né, mas com textos que preenchessem as lacunas da bibliografia, né, que tratasse de temas ainda pouco desenvolvidos, né, e com ensaios que não fossem engessados, digamos, né, que os textos, de alguma maneira, abordassem as várias áreas, mas pudessem dialogar também, né? A ideia da transversalidade, né, para que a gente não tivesse, por exemplo, um texto sobre o Oswald que tratasse da literatura e não tratasse das artes, por exemplo, porque isso é impossível, né? E os modernismos se caracterizam também por esse diálogo entre as áreas. Que perfeito. Né? Então, fizemos uma lista de temas, o Jorge foi consultor da publicação e eu organizei. Fizemos uma lista de temas, de especialistas, né, e começamos a convidar as pessoas. Né, e para fazer esse projeto, então, que foi o editor na Companhia das Letras, foi o Emílio Fraia, né, nós pensamos em várias questões. Então, a antropofagia, mas não só em seu momento, mas também como ela tem esse desdobramento nos anos 60, né, como ela é lida hoje, inclusive por causa dos estudos do Viveiros de Castro, né, e como é que ela é lida pelos artistas indígenas contemporâneos. Nossa, isso é tão importante. Então, foi muito bom pensar, né, esses desdobramentos, não só dizer o que todo mundo já sabe, né, mas também pensar a partir das questões que são mais fortes hoje, da representatividade, né, como é que esse movimento se manteve, como é que ele é lido, questionado, criticado. Então, a ideia foi assim, né? O projeto, então, eu escrevi no começo de 2020, nós fizemos os convites às pessoas em julho de 20, e a ideia era publicá-lo em 21, né? Mas acabamos adiando e publicando justo em fevereiro de 22. Para coincidir com a semana. Coincidindo com os festejos do centenário da semana, que foram em fevereiro mesmo. Ô, Genise, mostra a capa aqui para essa câmera, para o pessoal ver, que essa capa é muito linda. Como que foi criada ela? Então, o livro tem, então, especialistas de várias áreas, né? Tem textos sobre literatura, sobre crítica literária, sobre artes visuais, sempre com esse olhar interdisciplinar, digamos, e tem textos também sobre design gráfico, né? E o designer Daniel Trench, que é também pesquisador e professor, né, foi convidado para escrever sobre o design das revistas modernistas. Né? Ele estuda a Claxon, a revista de antropofagia, a Verde, né, e também faz um paralelo com o suplemento cultural do Jornal do Brasil e o suplemento Cultura do Estadão, né, mostrando a importância do projeto gráfico. E, além de escrever esse ensaio, ele foi convidado para fazer a capa e fez essa capa maravilhosa, né? Amei as cores. Que é muito impactante pela proposta que ele coloca do numeral, né, 22 repetido, né, que alude, então, a 1922-2022, né, e a escolha das cores, e ficou maravilhosa essa capa. Nossa, eu amo essa combinação rosa e amarelo. E a gente foge do verde e amarelo, que né, naquele momento estava muito vinculado a questões políticas, a pauta da direita. Né? Então, ficou também muito, muito boa a escolha das cores. Muito. Seria meio arriscado mesmo, colocar verde e amarelo. Pois é. Nossa, foi uma ótima escolha. E aí eu queria, então, que você falasse sobre alguns textos que eu achei super interessantes, né? Não vai dar pra gente falar sobre todos, infelizmente. Mas vamos começar pelo seu texto, Memórias do Modernismo. O que você fala dele? Então, o modernismo sempre foi revisitado pelos próprios protagonistas, né? Quando se completaram 10 anos da Semana de Arte Moderna, quando se completaram 20 anos, enfim. E esse revisitar foi feito em contextos muito diversos, né? Inclusive, os 50 anos da Semana, em 72, foi em contexto ditatorial.
né? E tem as críticas negativas que falam de vínculos dos modernistas com a ditadura, de um certo oportunismo para essa comemoração, e isso é uma distorção absurda, né? Então eu quis ver como é que os protagonistas e os críticos foram revisitando a semana de 22 ao longo das décadas, né? E é sempre curioso pensar que nós temos poucos eventos artísticos, culturais, que são tão revisitados, né, periodicamente, como a Semana de Arte Moderna, né? Às vezes nós temos as comemorações 50 anos de Grande Sertão Veredas, né, 100 anos de Paulo Sede Desvairada, como foi também no ano passado, né? Mas a Semana de Arte Moderna, de uma forma muito surpreendente, né? A cada década tem exposições, tem publicações, tem eventos no teatro, tem eventos no próprio Teatro Municipal em fevereiro, comemorando, né? Então, eu fui ver como é que foi essa reavaliação da semana pelos protagonistas e pelos antagonistas também, né? Então, eu acompanhei principalmente a reflexão que o Mário de Andrade faz ao longo do tempo, né? Sempre se fala da conferência que ele fez em 42, né, o movimento modernista, quando a semana fez 20 anos, e naquele momento ele faz uma crítica dura aos próprios modernistas. E as pessoas ficam se prendendo a isso, dizendo o próprio Mário negou o modernismo, o próprio Mário enterrou o modernismo, e não é verdade. É porque a conferência tem essa crítica dura, mas ela tem outras coisas também que são desprezadas, e não se considera que o Mário de Andrade, nesse momento, estava emocionalmente frágil. Ele tinha sido afastado do Departamento de Cultura, do qual ele esteve à frente. Teve uma temporada no Rio de Janeiro, que para ele foi péssima. Voltou para São Paulo, se sentindo insatisfeito com a própria trajetória, né? E nas cartas ele fala com Murilo Miranda e com outros, com o argentino, cujo nome eu me esqueci agora, né? Como ele estava insatisfeito, e ele faz um desabafo, né? Eu disse coisas que eu não esperava que eu ia dizer nessa conferência, ele fala. Então, é meio maniqueísta pegar essa conferência para dizer o próprio Mário nega o modernismo, a Semana de Arte Moderna não é importante, porque o próprio Mário achava que não era importante. Não é verdade, né? E o Oswald de Andrade faz uma conferência em 44, também fazendo o balanço da semana. Então, é interessante ver em confronto dessas duas conferências, né? E é importante ver que o Mário faz a reflexão 20 anos depois da semana, em 22, e o Oswald faz 20 anos depois da viagem muito importante que os modernistas fizeram ao Rio de Janeiro e Minas Gerais em 24. Nossa, né? não sabia Que foi dessa viagem. quando o Oswald de Andrade, estando em Paris e com a Tarsila em 23, conhece o Blaise Cendrars, que é um poeta franco-suíço, que era um dos principais escritores franceses e da vanguarda europeia. E a partir daí, o Blaise Cendrars vai apresentá-los a vários dos vanguardistas europeus que estavam em Paris. E eles ficam muito amigos. O Paulo Prado também vai para Paris em 23, Villa-Lobos, Anitta Malfatti, todo mundo vai para Paris em 23. E o Blaise é convidado a vir ao Brasil. Ele fica muito interessado em vir ao Brasil para dar palestras e para fazer um filme. Então, ele chega ao Brasil, a São Paulo, no fim de janeiro de 24 e fica até, acho que agosto. E os modernistas viajam com ele. Passam o carnaval no Rio de Janeiro, passam a Semana Santa em Minas e levam também o Blaise para as fazendas, né? E é a partir daí que se fala que a Tarsila concebe a pintura pau-brasil. O Oswald de Andrade escreve o Manifesto da Poesia pau-brasil em 24, depois do Carnaval, e publica no Correio da Manhã do Rio, em 18 de março de 24. E começa a escrever os poemas do livro Pau-Brasil, que vai ser publicado em 25. Tá. Então, essa presença do Blaise é muito importante. É o momento em que começam a ser publicadas ou a serem gestadas também as obras mais conhecidas e mais valorizadas do modernismo, né? Como eu falei,
o Pau-Brasil, publicado em 25, o Manifesto, publicado em 24, Memórias Sentimentais de João Miramar, que o Oswaldo já tinha começado a escrever desde 16, 17, é publicado em 24. Né? O Mário já tinha publicado Paulo Cédras Vairada em 22, mas ele também já está preparando outras coisas que vão ser publicadas na sequência, em 26, etc. Né? E a pintura da Tarsila tem uma virada aí, que começa em 23 em Paris, né? Mas em 24 tem as obras que são conhecidas como da fase Pau-Brasil, que são muito interessantes, porque aí é o olhar para o nacional, para o interior, né, as cores de Minas, que aparecem com muita força na pintura dela, né, eles ficam muito encantados com esse elemento chamado primitivo, né, para o qual eles não haviam olhado antes. Né? E na Europa, nesse momento, existe essa valorização da cultura exótica, também chamada primitiva, principalmente a cultura africana. Né? Isso aparece em Picasso, aparece em Gauguin, aparece na obra de vários artistas. Né? E o Blaise Cendrars fala, quer dizer, isso e o Antônio Cândido também vai falar, né? Não precisamos buscar esse elemento fora do Brasil, ele está no Brasil, e até então não tinha sido valorizado. Então, nós temos isso sendo valorizado a partir da estética das vanguardas europeias. Né? Então, quando o Oswald faz a conferência em 44, também se diz que ele está comemorando 20 anos desse momento auge, que também foi importante do modernismo. Nossa, cheio de produções e publicações, né? Foi, sim, muito importante. Enquanto você estava falando, eu pensei em algumas outras coisas. E sobre o livro Pau-Brasil, é Manifesto Pau-Brasil? Também um manifesto? Em 24, o Oswald publica o primeiro manifesto dele, que é o Manifesto da Poesia Pau-Brasil. Né? Depois o Manifesto Antropófago, que é de 28. E ele escreve os poemas que vão compor o livro Pau-Brasil. Né? O livro Pau-Brasil é aquele que a capa não é assinada pela Tarsila, é atribuída à Tarsila, não temos certeza se é da Tarsila, mas é aquela capa feita a partir da bandeira do Brasil. Né? No lugar de Ordem e Progresso se escreve o título do livro, Pau-Brasil. Né? E foi impresso na França. Né? O Oswald vai para a França, o livro é impresso e ele traz os livros para o Brasil. Né? Na mesma editora que publicou um livro do Blaise Cendrars, que ele escreveu durante a viagem ao Brasil, que é o livro Feuille de Route, né? Traduzido como Diário de Bordo. E o que ele propunha nesse manifesto? Exatamente essa questão de olhar o elemento nacional primitivo. Né? Ele começa falando, a poesia existe nos fatos. Né? E aí os casebres de ocre de açafrão no verde da favela, sob o azul cabralino, são fatos estéticos. Né? Que é o olhar para a paisagem do Morro do Rio de Janeiro, digamos. Né? O manifesto é escrito antes da viagem a Minas, né? Mas depois de eles terem passado o carnaval no Rio de Janeiro. Nossa, que lindo. Daria uma composição musical, né? Tudo bem interessante. Gente. E esse manifesto, então, vai causar bastante impacto também. Já tem sido relido, repensado. Né? E quando ele fala em poesia pau-brasil, ele pensa na poesia para exportação. Né? Então, pensa que sempre estivemos importando arte, né, e sempre exportamos matéria-prima. Isso. Né? Inclusive, a madeira pau-brasil foi nosso primeiro produto de exportação. Né? Quando os portugueses aqui chegaram, né, acabaram com o pau-brasil. Nossa, hoje em dia ninguém viu. Uma madeira usada para instrumentos musicais, para tingimento. Né? E era caríssima e foi, para os europeus, uma grande descoberta e uma fonte de renda. Então, ele diz, se exportamos matérias-primas, vamos exportar arte, vamos exportar poesia. Né? E aí a ideia da poesia para exportação, e por isso o livro Pau-Brasil. Nossa, que demais. foi publicado em 25. E tem ilustrações da Tarsila. Né? As ilustrações, sim, são assinadas por ela. Né? Mas a capa não é assinada. Porque é uma capa que só tem o título também. É uma capa, uma imagem sangrada, digamos. E existem as reflexões sobre isso. E se a capa não é da Tarsila, é do Oswald. Porque tem os documentos que mostram
as cartas que ele troca com a Tarsila, falando, né, que está indo para a Europa para imprimir o livro, que está voltando, trazendo o livro impresso. No meio do caminho, ele ainda escreve um último poema, embora quase todo o livro já estivesse escrito. Ele passa por Recife e escreve um poema que está na última sessão, né, que se chama... não me lembro se chama Recife, enfim, mas é sobre Recife. Então, ainda tem um poema sendo escrito no caminho, durante a viagem, e ele volta com o livro impresso em agosto. Né? Então, mas nas cartas ele não menciona a capa. Né? Quando o livro sai, ela menciona as ilustrações. Ela fala, eu fiz as ilustrações, mas ela não fala, eu fiz a capa. Então, não sabemos. Nossa, ainda é um mistério. Ainda é um mistério. E aí, sobre a atuação da Tarsila na semana, ela não participou presencialmente, mas ela chegou a participar da organização, nada? Não, ela não participou de nenhuma maneira. Ela tinha ido para a Europa para estudar pintura em 2021. E ela fica sabendo sobre a semana por cartas que a Anita Malfatti envia a ela. Ela já conhecia a Anita Malfatti. Do grupo, ela só conhecia a Anita Malfatti. E elas tinham estudado juntas pintura. Então, elas trocam cartas e a Anita conta para ela o que foi a Semana de Arte Moderna. Essa carta se perdeu. Nossa. Não sabemos o que foi que a Anita contou para ela. Mas ela chega ao Brasil em junho de 22. E aí a Anita Malfatti vai apresentá-la ao Oswald, ao Mário de Andrade, ao Menotti Del Picchia. E então se forma um grupo, né? A Tarsila, a Anita, o Oswald, o Mário e o Menotti, que ficou conhecido como Grupo dos Cinco. Eles se encontravam no ateliê da Tarsila, na casa do Mário de Andrade, na casa da Anita Malfatti, e se fala que eram encontros muito frutíferos, né? Porque a Tarsila e a Anita pintavam, às vezes o Mário e a Tarsila tocavam piano, declamavam poemas, o Mário declamava poemas e falavam de poesia. Nossa, devia ser uma delícia, né? Queria estar lá. É um momento do qual temos registros a partir do que eles contam depois, né? E tem vários quadros que foram pintados nesses momentos. A Tarsila conta que no dia do aniversário do Mário de Andrade, em outubro, ela e a Anita pintaram retratos dele. Né? E esses retratos existem, com data de 22. Né? E a Anita Malfatti fez um desenho que se chama Grupo dos Cinco, né? que é como se fosse um registro de um desses encontros deles. Né? O Oswald deitado no chão com o Menotti, a Anita deitada no sofá e a Tarsila e o Mário no piano. É uma imagem que circulou bastante no ano passado, né, em 2022. E a Anita, ela já era reconhecida quando teve a semana? Porque acho que ela tinha feito uma exposição em 18, foi 17. isso? 17, que foi meio polêmica, foi isso? A Anita era conhecida, mas não reconhecida, né, em 22. Quando ela fez essa exposição, em dezembro de 17, ela foi muito criticada pelo Lobato. E a exposição foi visitada pelo Mário e pelo Oswald. E o Oswald de Andrade escreve um texto curto em defesa da Anita, e se opondo ao Lobato, um dia depois do fechamento da exposição, né, em janeiro de 18. E nesse momento, quando se abre a exposição, em dezembro de 17, já começavam os preparativos para o centenário da independência. Né? Tinha sido aberto em setembro de 17 um concurso internacional para um monumento à independência, que seria inaugurado em 22, em setembro de 22. Que adiantados, comemorando. Né? Pois é. Antes era assim. Então, tanto 5 anos antes. Antes era assim, né? Foi publicado nos jornais a chamada oficial para que se apresentassem a esse concurso. Então, esses jovens, que não se autodenominavam modernistas ainda, né, já começavam a pensar na independência política, que completava 100 anos, e se perguntavam também o que isso significava em termos de arte, né, de produção artística.
porque a virada do século foi marcada por uma transformação da cidade, né, com a chegada da energia elétrica, né, os bondes elétricos, começam as construções nas cidades, São Paulo e Rio, e na Europa muito mais. Né, então, eles começam a pensar em uma estética que deveria ser diferente, né, de acordo com essa mudança que ocorria no mundo, em termos de construção, a questão da velocidade, né, e a possibilidade de ter acesso a outras coisas a partir desse progresso, né, que talvez a gente ache que hoje não era nada, né, mas Não, naquele imagina. momento, né, de uma hora para outra, você ter eletricidade, você ter veículos mais velozes para o transporte, né, começam a ser construídos os edifícios que antes não havia, né, isso causa impacto e se reflete na arte. Então, a crítica do Lobato acaba sendo um impulso para que eles se unam. Então, Mário, Oswald e Anita já se conhecem, né? O de Cavalcante, que é do Rio, morava em São Paulo também. A Anita Malfatti fala que foi o de Cavalcante que sugeriu que ela fizesse uma exposição. Ela já tinha feito outra em 1913. Nossa. Então, porque a Anita tinha ido estudar na Alemanha e depois ela foi estudar em Nova York. Né? Então, quando ela faz essa exposição em 17, ela já tinha conhecimento da vanguarda, Tá. tanto europeia quanto norte-americana. Né? E ela traz uma coisa que era muito pouco conhecida aqui, né? Porque vigorava a pintura figurativa, a pintura acadêmica. Né? Então, era muito novo o que ela apresentava. O Lazar Segal também já tinha passado por aqui, já tinha feito exposições também. Né? Só que as exposições do Segal não causaram tanto impacto, pelo menos não tiveram uma crítica dura como a da Pelo menos da o Anita Monteiro Lobato não teve. falou nada. Exatamente. Então já começa essa movimentação e o Oswald de Andrade publica, em 1920, um texto que se chama Arte do Centenário. E aí ele se pergunta o que é que nós vamos mostrar em termos de arte que reflita essa independência política que estão começando a pensar em festejar. E aí acontecem outras coisas, né? Além da exposição da Anita Malfatti, a gente tem a chegada do Brecheret em 1920. O Brecheret havia ido estudar em Roma, né, estudar escultura. Ele volta para São Paulo e ele vai ter um ateliê no Palácio das Indústrias, né, cedido pelo Ramos de Azevedo. E o Oswald e o Menotti vão visitar o palácio, acho que vão ver algumas esculturas que são já projetos para esse Monumento à Independência, que estavam lá, e eles conhecem Brecheret, se encantam com as esculturas. O Menotti Del Picchia, que tinha estudado Direito em São Paulo, tinha voltado para sua cidade em Itapira, tinha ido para Santos dirigir a Tribuna de... não era a Tribuna de Santos, era um outro jornal. Volta para São Paulo e vai assumir um posto no Correio Paulistano. E depois tem, além da exposição da Anita, que se repete em 20, tem exposições do Rego Monteiro, também em São Paulo, em 20 e 21. E o Mário de Andrade escreve Paulo Cédras Vairada. Então, tudo isso faz com que se forme esse grupo defendendo uma arte nova, né, que culmina na Semana de Arte Moderna. Né? Esse grupo que organiza a semana. O Mário, o Oswald, a Anita participa, se junta o Guilherme de Almeida, que nesse momento também já tinha livros publicados de poemas. Eles atuavam muito nos jornais. Né? Em 21, Mário, Oswald e Menotti publicavam artigos em jornais e revistas. Né? O Mário na Revista do Brasil, o Oswald no... Como é o nome? No Jornal do Comércio, e o Menotti Del Picchia no Correio Paulistano. Né? Então já havia... Eles tinham espaço nos jornais para divulgar suas ideias, digamos. Né? O Lobato, do Jornal Estado de São Paulo. E o Lobato também compra a Revista do Brasil. Né? Então, sim. Então nós temos... esses jovens escritores atuando, tendo espaço na imprensa, né? E é isso que permite também a divulgação da Semana de Arte Moderna quando ela acontece em 22. E eles vão conhecer o Paulo Prado no fim de 21 e o Graça Aranha também. O Graça Aranha tinha estado no exterior e volta ao Brasil em 21, mora no Rio, mas viaja a São Paulo. E aí, então,
a partir desse encontro dos modernistas com Paulo Prado, com Graça Aranha, que se começa a pensar a Semana de Arte Moderna, que acontece em 22, com o apoio deles. O René Thiollier também era um mecenas, e é ele que consegue o aluguel do Teatro Municipal para que esse evento aconteça. E foi uma semana mesmo, né? Foi de 11 a 17, foi isso? Porque aí teve 3 dias de... Sim, de 11 a 18 a exposição. Isso. E 3 dias de saraus e conferências, né? 13, 15 e 17. E as mulheres da semana, aqui é as Minas Gerais, a gente fala das mulheres, como que elas estavam representadas, assim, na semana? Então, as mulheres escritoras escreviam outras coisas, né? Não é nada nós não era temos moderno. mulheres escritoras escrevendo essa chamada arte modernista. Né? Até no livro Modernismos tem o texto da Maria de Lourdes Eleutério. Isso, eu até coloquei as aqui. mulheres Elas eram muito escritoras. modernas, né? Sim, que tratavam de temas importantes, mas não era uma estética que viria a ser chamada modernista, digamos, entendi. em termos de estrutura de texto. É que é diferente, né? O moderno do modernista. Exatamente. Tem uma diferença. O moderno seria um momento ligado à modernização, né? Às transformações do fim do 19 e começo do 20, a era moderna. Uhum. Mas o modernismo como movimento estético, seja nas artes visuais, seja na literatura, ele tem características específicas. Né? No caso da literatura, né? A poesia em versos livres, sem rima, com a inclusão de palavras que usualmente não eram usadas, palavras estrangeiras, expressões vinculadas à oralidade. Né? No caso dos romances também, incorporando esses elementos da modernidade e uma estética que não era aquela estética tradicional, né? Uma busca de uma linguagem também mais vinculada ao português brasileiro e não ao português de Portugal, que era o que era mais comum. Sim. E é isso que às vezes as pessoas não entendem, né? Quando se fala os modernistas excluíram Lima Barreto, os modernistas ignoraram João do Rio. Eles estavam escrevendo coisas importantes, mas a estética não era modernista. Exato. Então, não é que eles ignoravam, que eles desprezavam, que eles achavam que só eles se importavam. Na verdade, porque esteticamente não era o que eles defendiam. Eles prezavam muito pela liberdade, né, estética, assim, fora da academia, né? Exatamente. Queriam fugir daqueles modelos europeus que eram os que dominavam. Nossa. E aí as mulheres, então, muitas não eram modernistas, mas algumas eram. Nesse momento, não. Ah, é? Né? Elas escreviam... Ah, tá, as escritoras, né? Sim, elas escreviam, por exemplo, Francisca Júlia, que morreu, acho que em 21, era uma poeta respeitada, reconhecida, mas a estética não era modernista. Gilca Machado também escrevia poemas e publicava, mas também não era uma estética modernista. Né? Eram versos rimados, eram mais vinculados ao simbolismo. E em outras linguagens artísticas, por exemplo, na música? A música eu conheço menos, né? Mas nós já tínhamos alguns inovando, como o Tupinambá, né? Marcelo Tupinambá, que também depois vai para Paris e tem uma produção importante. Tá. O Villa-Lobos começava ainda em 21 no Rio, né? E não era conhecido. Né? Ele vai passar a ser mais conhecido depois da Semana de Arte Moderna. Não exatamente por causa da Semana de Arte Moderna, olha, mas depois da Semana de Arte Moderna. Ele também vai para Paris em 23. E aí, a Anitta participou da semana, aí teve também Regina Gomide. Sim, Zinaida. Nós tivemos mulheres importantes participando da semana. Mas a gente não conhece nas artes muito, visuais, né? e na música. Tá. Né? Então, o que acontece, eu acho, é que se falou sempre da Anitta Malfatti e se falou menos da Regina Gomide e da Zinaida. Né? A Zinaida era de Minas, ela veio morar em São Paulo. Ela já tinha feito uma exposição em Belo Horizonte, antes da Semana de Arte Moderna.
E a Regina Gomide era casada com John Graz, tinha estudado na Suíça, foi lá que ela conheceu e veio para cá. E também teve uma participação importante. Aí acontecem duas coisas. O nome da Regina Gomide não está no catálogo das obras expostas na Semana de Arte Moderna. Gente. Ela se dedicava às artes decorativas, né? Tapeçarias, tapetes. E quando o Ian de Almeida Prado fez um esboço do que foi a exposição da Semana de Arte Moderna no começo dos anos 70, a pedido da Araci Amaral, né, ele mostra que as mulheres ficavam no hall já na entrada da exposição, e ele anota o nome da Regina Gomide. Então, aí, a partir daí, nós temos certeza de que ela participou. Tá. Né? Até então, não se falava da participação dela, porque o nome dela não aparece no catálogo. O da Zinaida, sim, aparece. É interessante ver a quantidade de obras da Anita Malfatti. A Anita é a que tinha mais obras expostas. Né? Entre todos, eram em torno de 100 obras. Uau. E da Anita eram 20. Tá. Né? Então, Nossa. tinha também de Cavalcante, Rego Monteiro, Brecheret, Zinaida, a própria Regina Gomide, tinha obras de arquitetura, né? E 20 da Anita, não é pouco. Né? Nossa, é entre bastante. homens e mulheres, a Sim. dela que... Quantitativamente, Olha. quem tinha mais era a Anita Malfatti. Gente, que máximo. Né? E aí teve uma bailarina também, que eu nem sabia que tinha. Yvonne Domery. Ela fez um espetáculo em homenagem a Isadora Duncan, né, que já era uma Nossa. bailarina conhecida, que já tinha passado por São Paulo, e se diz que ela teve um affair com Oswald de Andrade. Né? Ela se apresentou no Teatro Municipal. E nós tivemos nesse momento também, na semana, né, a participação das mulheres musicistas. A Guiomar Novaes, que já era uma pianista conhecida, né, e teve uma participação importante. E a mulher do Villa-Lobos, a Lucila Villa-Lobos, pianista. não sabia também. Que também participou. E eu anotei uma aqui soprano, Paulina D'Ambrosio. Paulina D'Ambrosio, que era violinista também, dizem que é a violinista preferida do Villa-Lobos, e uma soprano que se chamava Maria alguma não coisa, anotei. não me lembro agora o nome dela. O que acontece é que não ficou muita documentação sobre essas mulheres. Sobre a Yvonne Domery, por exemplo, não encontrei fotos até hoje. É engraçado que quando se publica uma matéria sobre a Semana de Arte Moderna em uma revista, acho que na Vida Moderna, na página ao lado tem uma foto do Carnaval de Rua em São Paulo. E na legenda se diz Yvonne Domery e seus alunos, né, num bloco de carnaval. Só que eu não consegui identificar quem é ela nessa foto. Né? Então... Não, realmente porque aconteceu na mesma época, né? O carnaval é a semana, o carnaval foi um pouco depois. Que massa. Então, é uma pesquisa ainda a ser feita, né? Encontrar mais informações sobre essas mulheres. Né? Sobre a Lucila Villa-Lobos talvez tenha mais documentação, mas sobre a soprano e sobre a Paulina D'Ambrosio não sabemos nada. Né? Sobre a soprano não temos nem fotos, nem data de nascimento e morte. Então, mas é importante a gente saber que houve participação de mais mulheres, além das que a gente conhece, né? Sim, exatamente. Né? Então, houve essa participação na pintura e na música bastante significativa, né, dessas mulheres. E pesquisas recentes têm trazido mais informações. Né? A Ana Paula Semioni fez uma pesquisa importante sobre a Regina Gomide. Né? Ela publicou um livro no ano passado, no qual ela trata da Tarsila, Anita e da própria Regina Gomide. Né? Então, são coisas que estão sendo desvendadas agora. Né? E tinha obras que eram atribuídas ao John Graz, que era o marido da Regina Gomide, mas, na verdade, não foram feitas por ele. Agora se sabe que foram feitas pela Regina. Olha! Né? Esse é um dado importante. Né? Porque o que acontece é que as tapeçarias que ela fazia, eventualmente, podem ter sido feitas a partir de um esboço feito por ele, né, um desenho, mas a execução foi feita por ela. E também essas peças de arte decorativa nem sempre foram preservadas. Né, as pessoas da elite usavam e depois descartavam, almofadas, tapetes. Né, então, isso também prejudica um pouco a memória, né, mas algumas coisas ficaram. Nossa, mas muito importante tudo isso assim, que você tem feito. Vamos ver aqui.
eu comentei sobre elas eram muito modernas, né, que a gente falou. E aí tem também um texto que é As Mulheres na Semana de 22 e Depois, da Regina Teixeira de Barros. E ela Sim. comenta sobre tudo isso que a gente tem Sim, falado também. exatamente. Ela fala da participação das mulheres na semana, né, e ela fala de mulheres que vieram depois também, né? A Mina Klabin, que foi casada com Warszawski, né, que se dedicou à parte relacionada a, como é que eu vou dizer? Ao projeto de decoração da casa modernista, né, trazendo as plantas tropicais para decorar a parte externa da casa. Isso é menos conhecido, Bem menos. né? E ela também chama a atenção para essa participação da Regina Gomide e da Zina Aita na semana, que são menos comentadas. Né? E ela fala do fato de a Tarsila, embora não tendo participado da semana, porque teve uma obra que teve mais impacto, feita depois, né? Acabam até achando que ela participou da semana. Muito! Eu descobri esse ano que ela não tinha participado. Embora ela não tenha participado. Nossa, então, demais! Também. Tem aqui sobre representatividade, né? Tem vários textos nesse livro sobre representatividade, que é algo muito importante, assim, quando eu estava pesquisando pessoas para virem conversar, eu tive bastante dificuldade de encontrar pessoas que falassem sobre representatividade. E aí, eu encontrei algumas a gente nem conseguiu, assim, o contato, pelo seu livro. Eu vi o índice, eu falei, gente, nossa, que texto incrível, eu quero falar com essas pessoas. E, por exemplo, um dos textos que eu achei muito legal é sobre Jaideris Bell, Macunaímã Manifesto e a Cosmopolítica da Arte Indígena Contemporânea, da Marília Librandi. Ela tá no Brasil? Não. Então. A Marília Librandi fez graduação, mestrado e doutorado no Brasil, na USP, e ela foi para... Bom, deixa eu ver se eu me lembro agora a universidade. Ela estava recentemente em Princeton, mas ela esteve 10 anos em Stanford. Tá. Então, ela dava aula na pós-graduação, na graduação em Stanford. Depois ela esteve vinculada à Universidade de Princeton como leitora. Né, e ela tem ela participa do programa que se chama Brasil Lab, né, com atividades de áudio e vídeo e cursos de escrita, cursos de pós-graduação também, e tem uma parceria com a pós-graduação da USP. E ela vem pesquisando a arte indígena já há muito tempo. Então, ela escreveu sobre a arte indígena contemporânea, principalmente sobre a obra do Jaider. Pois é. Como é que os indígenas que eram objeto, digamos, né, da arte modernista passam a ser sujeito. Né, e é isso que se reivindica hoje, né, que se possa ver a produção dos artistas indígenas, né, que sempre houve, né, inclusive a discussão até do próprio conceito de arte, né, porque os objetos feitos pelos indígenas faziam parte do cotidiano deles, né, tem um design maravilhoso, tem um uso de materiais, mas isso não era arte, né, isso era os objetos do cotidiano. Né? E esses grafismos indígenas, digamos, eles aparecem na produção dos modernistas, por exemplo, do Rego Monteiro. Mas o Rego Monteiro nunca foi para a Amazônia. Né? Ele vai estudar arte indígena nos materiais que estavam no Museu da Quinta da Boa Vista. Se queimaram vários, né, no incêndio. Mas ele conhece a arte indígena a partir dos livros, né, e dos objetos que estavam lá. Então, é muito interessante ver, né, como é que há essa representação, e ele faz cenários para balé, faz aquarelas, uma série de coisas, né, a partir dos livros. E o Mário de Andrade vai ter o contato com a arte indígena a partir, principalmente, do livro do Cor Greenberg, de Roraima a Orinoco, que foi reeditado agora pela editora Unesp. E o Mário fez a viagem para a Amazônia, viagem do turista aprendiz, mas ele também não teve contato com indígenas. Não. Né? Não. Ele foi conhecer a produção principalmente vinculada à música, a questão da oralidade, conheceu, digamos, uma natureza diferente, mas ele não teve contato com os indígenas.
E a partir daí que ele escreveu Macunaíma ou não? Sim, foi depois dessas viagens, né? Que a primeira acho que foi no fim de 26, a segunda foi em 28. Nossa, eu lembro que Macunaíma foi um dos livros que eu mais gostei, assim, porque era aqueles livros obrigatórios para o vestibular. E aí, eu lia um, tipo, nossa, que chato. Aí quando eu peguei a Macunaíma, eu falei, gente, que livro incrível, escrito há tanto tempo. Tem uma Pois é. linguagem muito próxima ainda, né? Sim, a importância de trazer o registro da oralidade, né? As palavras que são da língua portuguesa, mas não do português de Portugal, Uhum. né? E mostrando, inclusive, as palavras que vêm das línguas indígenas, principalmente. E é divertido, né? E as expressões populares, a questão do É. folclore, as cantigas, os refrões. É uma construção muito bem feita, muito curiosa, né? E um registro importante. E se fala que a melhor obra da antropofagia, digamos. Só que ele escreve antes do Manifesto Antropófago. Então, mas eles Isso é estavam bem conectados. interessante. Exatamente, as ideias estavam no ar. Porque é muito parecido mesmo, né? Parece que O eles livro sai depois da publicação do manifesto. Sim, Né? O mas manifesto foi ele- publicado em maio. Uhum. E tem trechos do livro Macunaíma publicados na revista de Antropofagia, antes que o livro saísse da gráfica. Tá, Mas foi escrito antes. era só um spoiler. O Mar, a gente estava comentando que ele era muito à frente, né? Olha, lançou um spoiler, lançou o Chipar, né? Que ele chipou a Tarsila Oswald, o Tarcivaldi. Falei, nossa, ele, olha, conseguia ver muito à frente. É verdade. Inclusive, no Pindorama Modernista, que ela escreveu, tem um pouco dessa brincadeira, que ele faz uma viagem no tempo, ele vem para 2022, e aí ele fica sabendo de várias coisas que estão acontecendo, vê o celular, tá, depois ele retorna para 1922, e a partir daí começa a escrever tudo. Talvez tenha acontecido isso mesmo, porque ele fala de coisas que hoje em dia a gente está falando. Nós podemos projetar algumas coisas de hoje no que foi feito há 100 anos. Muito, né? É bem interessante isso. Nossa, nossa, a gente já está quase no finalzinho aqui da conversa. Mas, nossa, deixa eu escolher aqui qual texto que eu gostaria que você falasse. Eu acho que uma coisa importante, como a gente está falando de representatividade, eu acho que esse texto talvez seja legal a gente falar, que é um texto da Lilia Schwartz, que é O Negrismo e as Vanguardas nos Modernismos Brasileiros, Presença e Ausência. Como que é, assim, como foi, né, a cultura negra? Sim, a Lili vem refletindo muito sobre essas questões, né? E ela traz o referencial teórico, crítico, né? Que é muito importante para fazer essa reflexão. Ela fala de como a questão da mestiçagem aparece em Casa Grande Senzala, ela fala da tela negra e ela fala principalmente de Lima Barreto, né? A polêmica que houve dos modernistas com Lima Barreto em torno da revista Claxon. Né? Tá. Então, é interessante pensar, né, como que o negro era visto pelos modernistas nesse momento, né, e qual é a leitura que nós fazemos hoje, né, da leitura que eles fizeram há 100 anos, né, que eram momentos históricos e contextuais, em termos culturais, bastante diferentes. E tanto a Lili Schwartz quanto a Renata Felinto chamam a atenção, né, para o fato de que as nossas elites tinham uma relação com a cultura negra vinculada à questão escravocrata. Então, a Tarsila do Amaral, que era de uma família de elite, de fazendeiros, né, teve contato em sua infância com ex-escravizados. Isso serviu para que as pessoas que quiseram detratar o modernismo falassem, né, que os modernistas eram defensores da escravidão e nunca foram. Né? E a Tarsila, quando nasce, a escravidão já tinha sido abolida, né? Mas os negros e os seus descendentes, como até hoje,
né, É. acabaram ficando nas classes menos favorecidas e ocupam os postos dos empregos e dessas elites, né? E a Tarsila teve uma babá negra, da qual ela diz que se lembra quando ela faz a pintura da tela A Negra, né? E se critica muito o fato de que essa tela, com uma estética cubista, apresenta uma imagem desfigurada, distorcida, né? E se fala de talvez até uma certa monstruosidade, que viria a denegrir a figura do negro. Uhum. Né? Então, essa é uma discussão importante, mas é preciso pensar também nas questões estéticas e não só nessa questão. E agora, a partir da exposição Tarsila Popular, que foi feita em 2019, né, quando se colocaram lado a lado as telas A Negra, que é esse retrato da ex-babá, e a tela que é o autorretrato da Tarsila, né, o manteau rouge, ela vestida com a moda francesa, né, se mostra uma certa perversidade nesses retratos. Né, isso rende várias discussões. Tá. Uhum. Né, e, É enfim, elitista, né? Vamos exatamente. por esse Se lado, discute, assim. então, a Renata Felind chama a atenção para o fato de que a tela se chama A Negra. Ela nem se lembra do nome dessa babá, que foi uma pessoa com a qual ela teve uma relação de afeto também. Sim. E aí a Renata vai falar em questões de apagamento, né, e é uma discussão super importante que precisa ser feita. E a Lili Schwartz chama a atenção, além de tudo isso, também para a polêmica que houve entre Lima Barreto e os modernistas, porque quando a revista Claxon foi publicada, né, o primeiro número de maio de 22, né, houve todo um projeto de divulgação dessa revista fora de São Paulo e fora do Brasil. E o Sérgio Buarque de Holanda, que era de São Paulo, mas morava no Rio, era um dos divulgadores da Claxon no Rio, e ele deu um exemplar da revista para o Lima Barreto, para o Lima Barreto escrever qualquer coisa, se fosse crítica, fosse elogio. Né? Isso está nas cartas, por isso que eu digo assim. E o Lima Barreto era um escritor que já publicava, foi publicado pelo Monteiro Lobato, que também foi editor, foi publicado por outros, mas ele era negro, não era da elite, tinha problemas de saúde e não foi reconhecido em vida como deveria. Né? O reconhecimento dele vai ser depois. E ele faz uma crítica a Claxon, né, dizendo que era arrogante, que não tinha novidade, que se dizia futurista, e ele ridiculariza o nome estrangeiro da revista. Né, que ele fala que até achava que era uma revista vinculada a carros, né, porque Claxon é a buzina, o nome da buzina, uma buzina que ficava na parte externa do carro, né, Claxon, que tinha um som estridente. E o Mário de Andrade responde a essa crítica de uma forma muito dura, né? Quase dizendo, Lima Barreto, você precisa ler e estudar a vanguarda para entender isso. Né? Então, isso foi lido talvez como um olhar dos modernistas arrogante e preconceituoso com relação a Lima Barreto. E pouco depois de publicar de que fosse publicada a crítica e a resposta, Lima Barreto faleceu. Não sabemos o que teria acontecido se ele não tivesse falecido. Se teria havido aproximação do Lima Barreto com os modernistas, né, se teria havido um diálogo, se continuaria a briga, não sabemos. Não deu tempo. Mas quer dizer, fica registrada essa polêmica, né, e fica registrado o fato de que não houve diálogo dos modernistas com Lima Barreto e a obra dele, já então publicada, não é valorizada nem discutida como modernista. Então, é uma reflexão importante. Demais. Né? Inclusive porque, ao mesmo tempo que se comemoraram 100 anos da Semana de Arte Moderna, também se comemoraram 100 anos da morte do Lima Barreto. Né? E, enfim, a obra dele só hoje... falou mais, né, da semana. Exatamente. A obra dele hoje vem sendo mais publicada, mais lida, mais divulgada, né? E traz também questões muito importantes que precisam ser discutidas. Bom, eu gostaria então que você falasse
alguma coisa que a gente não falou muita coisa do livro, né? Porque tinha muita coisa para falar, mas alguma coisa que você gostaria de falar sobre o livro, apresentar. Eu sei que tem fotos, né? Ao todo são 29 textos, né? Sim. De especialistas de diversas áreas sobre modernismo. Além disso, tem fotos também. Então, fala um pouquinho para fechar, assim, sobre o livro Modernismos 1922-2022. E se quiser mostrar algumas fotos também para a câmera, fica à vontade. Bom, como eu disse, a proposta do livro foi preencher lacunas da bibliografia e atualizar a discussão, né? Então, a preocupação foi trazer esse olhar contemporâneo, né? Trazer a discussão sobre esses temas que hoje são mais discutidos e na época não foram, né? Para que não se fizesse uma crítica laudatória, que repetisse o que já foi dito e que ficasse exaltando e não fizesse a crítica, a autocrítica, digamos, né, do que já foi dito e do que não foi dito. Né? Então, nós temos textos de especialistas que já vêm colaborando há alguns anos, né, como o José Miguel Wisnik, Sobre Maria música. Augusta Fonseca. E temos textos novos também, que lançam olhares bastante inovadores, preenchendo as lacunas, né? Como, por exemplo, o que eu mencionei do Daniel Trent, que é sobre design nas revistas modernistas. Né? Isso não havia. Né? Nós já temos vários textos sobre a literatura que circula nas revistas modernistas, sobre a participação deles, sobre a questão do grupo, né? Sobre a perspectiva da imprensa, dos periódicos, mas não tínhamos este. A Carolina Casarim fala sobre moda. Nossa, demais, e sociabilidade. Né? Tarsila Oswald também é algo muito novo que não havia sido dito. Esses textos sobre as representatividades também são importantes. Né? Nossa, isso é muito difícil de encontrar. Pela Marília Librandi sobre a questão indígena, a Renata Felinto e a Lili Schwartz sobre a questão da cultura negra, né? Os dois textos sobre as mulheres artistas, da Regina Teixeira de Barros e da Maria de Lourdes Eleutério. Né? E também tivemos o Wilson Alves Bezerra, que é tradutor, crítico e poeta, falando também como os poetas contemporâneos leram os modernistas. Né? E ele tem um livro que se chama O Pau do Brasil, né? Que é, de alguma maneira, uma paródia, uma releitura do livro Pau Brasil, do Oswald, sobre o qual eu falei bastante. Né? Aqui está a capa. Maravilhoso. Né? E é muito interessante ele falar como é que o Oswald influenciou, né, as gerações mais jovens. O Gonçalo Aguilar, antes do Gonçalo Aguilar, aqui então a imagem das obras do Jader Esbel, né, da arte indígena contemporânea. O Gonçalo Aguilar fala dos herdeiros da antropofagia, né, fala principalmente do Flávio de Carvalho, que foi uma figura importante. Nós quisemos também falar da crítica, né, da crítica literária, como é que a crítica literária viu o modernismo, a Maria Augusta Fonseca fala disso, né? A Maria Isabel Branco Ribeiro fala da crítica de arte, né? Quais foram as principais obras de crítica de arte sobre Tarsila, Anitta e não me lembro quem outro, acho que sobre Rego Monteiro, que foi Walter Zanini. Temos sobre a polêmica do Lima Barreto, acabou sendo interessante que ela é abordada pela Lili Schwartz, pelo Paulo Roberto Pires e pelo Luiz Rufato. Luiz Rufato fala das revistas modernistas de fora de São Paulo, né, de Minas, do Rio e do Sul. Então, ele também passa por essa questão. E o Paulo Roberto Pires fala sobre a divulgação do modernismo na imprensa, principalmente nos jornais, e também fala dessa polêmica. Né? E ainda sobre as revistas, o Humberto Hermenegildo, que é do Rio Grande do Norte, da Universidade do Rio Grande do Norte, fala das revistas do Nordeste. Né? Então, também foi importante olhar para essa produção de fora de São Paulo, né? Porque às vezes falam modernismo paulista não foi só modernismo paulista, né? Viram uma briga meio bairrista. Né? Tivemos o João César de Castro Rocha falando dos manifestos, né? Tivemos Roberto Zular falando da questão da oralidade,
Na poesia, o Marcos Antônio de Moraes falando das releituras do Macunaíma, né, que também é super importante, né, como é que o Macunaíma é revisitado pelo próprio Mário de Andrade, e um projeto de ópera que ficou inédito, no Teatro do Antunes Filho, né, no cinema, o filme do... Ai, me foge agora o nome dele. O filme sobre Macunaíma, né? O filme Macunaíma. Ficou bem conhecido. João... Ai, eu não lembro também. Não me lembro. Daqui a pouco eu me lembro. Bom, o Fábio Cipriano fala das exposições sobre o modernismo, né? Também é importante ver como é que foram feitas várias exposições sobre o modernismo. O Jason Tércio, que é especialista em Mário de Andrade, fez a biografia, também fala dos modernistas em Paris. A Valnice Nogueira Galvão também fala da sociabilidade modernista, não só em Paris, mas também em São Paulo. Uhum. E outro texto também importante foi de um urbanista, que é o Anderson Casul Nakano, né, que fala como é que foi a transformação da cidade na virada do século XX e faz a reflexão sobre a qual falávamos no começo, né, o impacto da pandemia, no momento em que houve a semana e também nos 100 anos da semana. Né? Isso também foi interessante de pensar. O Elias Tomé Saliba fala da questão do contexto histórico. O David Jackson reflete também sobre as molduras no sentido temporal, né? Os conceitos de pré-modernismo e pós-modernismo. Felipe Chaimovic falou também da participação dos mecenas, né, e do que aconteceu antes da semana, a relação da família Prado com a produção artística daquele momento e na semana. E é ele que faz a relação com a residência artística? Não, é o Marcos Moraes. Né? O Marcos Moraes fala do pensionato artístico e das residências artísticas hoje, né, como é que elas se relacionam e se diferenciam. Eu acho que não esqueci ninguém. Passamos por todos. Então, muito legal. Nossa. Faltaram dois importantes, né? A Beatriz Azevedo. Que a gente falou até dela no começo. Antes, né? Sobre a questão do matriarcado, como é que Oswald fala do matriarcado e como é a questão do matriarcado volta hoje. Então, né, em outros teóricos, isso. Bem interessante. O César Braga fala da sexualidade do Mário de Andrade, né, que é outro tema importante, que foi pouco discutido, né, que aparece mencionada pelo próprio Mário de Andrade, mas a crítica quis silenciar. Então, ele mostra como é que a crítica se esquivou durante muito tempo em falar da sexualidade do Mário de Andrade. Né, parece que não era tabu para ele, era tabu para a crítica, digamos. Para ele não era. Não era, mas ele era uma pessoa discreta, né? Até bem pouco tempo não se falava de homossexualidade de uma forma mais aberta, né? Muito recente, eu acho. Muito. Fim dos anos 90 que se começa a falar mais de homossexualidade de forma aberta, né? E é muito interessante ver como nos próprios textos do Mário de Andrade essa questão aparece, nas cartas aparece. Né, e como é que a crítica lidou com isso. Bom, acho que agora sim falei de todos. Incrível. Bom, então, como fazemos para adquirir? Está em todas as livrarias? Sim, o livro é muito divulgado, muito distribuído pela própria Companhia das Letras. Né, está em várias livrarias, tanto para compra presencial quanto virtual. Né, e a própria Companhia das Letras também tem a loja virtual. Né? Então, ótimo. É possível adquirir. E nós tentamos que, além de ter temas diversos, também que especialistas fossem de vários lugares, né? Como eu mencionei. Tem estrangeiros e tem brasileiros de vários lugares do Brasil, né? Não só de São Paulo. Nossa, parabéns, Gênese. Obrigada. Para você, para o Jorge Schwartz, que eu acabei de descobrir que eu falava errado.
É Schwartz e Schwartz, a Lilia, né, também. Eu falava Schwartz, eu não sabia, então já São sobrenomes aprendi. parecidos, mas eles não são parentes. Então, são parecidos, mas acabei de aprender todos. E a Lilia eu acompanho pelo Instagram, eu acho super legal o que ela publica, o que ela divulga, sabe? Ela faz essa transposição, né, da academia para o público, né, para o popular, Sim, assim. ela é maravilhosa, não só por todo o conhecimento que ela tem, mas também esse trabalho que ela faz de divulgação e de reflexão nos canais mais diversos, né? Atingindo um público mais diversificado, formando jovens leitores e ela tem uma atuação muito importante também na imprensa, nos jornais e nas redes sociais. Eu acho isso que isso é muito importante. para você, assim, dos 29, eu já conhecia a Lilia pelo Instagram e o José Miguel Wisnik pelas músicas, né? Mas só, então, vocês conseguiram, nossa, trazer pessoas muito, assim, de lugares diferentes e de atuações diferentes. Isso é super importante também para a gente divulgar, né, o que tem sido feito na arte, em todas as Sim, é linguagens verdade. artísticas, assim. A academia não pode mais ficar voltada só para ela mesma, né? É importante que o conhecimento produzido na universidade circule, né, e atraia outros públicos para a universidade, né? E a divulgação do conhecimento tem que ser em todos os âmbitos, né? Não só na academia. Maravilha. E me conta, se o pessoal quiser saber o que você faz, fica sabendo por onde? É só pelo Eu não tenho redes FAPESP? sociais. Aquelas... Eu não tenho redes sociais, eu precisaria ter, mas eu não consigo dividir meu tempo para Mas chegar às redes isso, é muita sociais. coisa. Mas, gente, entra no currículo Mas Lattes, aí vocês já vão saber. tem as publicações sempre circulando, e eu tenho gostado muito desse legado da pandemia, que é a possibilidade de fazer os eventos virtuais, né, que Muito bom. ficam... seja os podcasts, os videocasts, as palestras, né? Tudo isso fica no YouTube. Registrado, né? E tenho sempre tido a preocupação também de atender aos convites de instituições e de espaços culturais que não necessariamente atendem o público acadêmico, que atendem um público mais amplo, interessado em cultura. Estive, inclusive, também junto com a Associação de Amigos da Praça Buenos Aires, que é um projeto muito interessante em Higienópolis, de trazer o público que frequenta a praça para as atividades culturais. Olha! Eles têm Instagram, Facebook. Vou dar uma... E eu acho que é muito importante isso, né? A gente tem muita gente interessada em cultura que, às vezes, desconhece... outros espaços de encontro, outros espaços de atividades culturais, e eu acho que isso é fundamental, né, para a formação de público, para atender o público adulto, mas também para atrair o público mais jovem. Nossa, muito obrigada, parabéns para você, para todos que participaram do livro. Obrigada a vocês pelo convite, foi um prazer estar aqui. Pessoal, sigam a gente então aí nas redes sociais, asminasgerais.xyz. O meu Instagram é Thaís Polimene e aqui o canal Utopia 2222. A gente também está no Spotify e em todas as plataformas de áudio. Muito obrigada, Gênesis. Obrigada.